Você já se sentiu perdido no projeto, não sabendo o que as pessoas estavam fazendo? As pessoas do time não sabiam o que os outros estavam fazendo, não sabia quando ia terminar, não sabia quando começava, o que ia começar de próximo. Não tinha comunicação entre as pessoas, elas não sabiam o que estavam fazendo. Quando não há um alinhamento entre o que a gente está fazendo e com a estratégia, o que vai nos levar para o futuro. Desalinhamento com essa estratégia, com os stakeholders, com as necessidades que a gente precisa atender. Então, tudo o que a gente vai falar é sobre transparência em projetos ágeis, times ágeis. Você está passando por isso? Vem com a gente, fica ligado, que a gente vai falar muito disso. Pra caramba, que a gente vai falar sobre como melhorar a visibilidade, como que a gente melhora a evolução de times, dando visibilidade para stakeholders, membros de time, para todo mundo que está alinhado junto com esse projeto. Como que a gente faz isso? Você que já está aí me conhece. Sandra Moleiro. Eu faço líderes criarem eficiência nas suas empresas. O que é essa eficiência? Passa por pessoas motivadas e engajadas. Como que você vai querer uma pessoa motivada se ela não sabe o que dá para fazer no futuro? Sem alinhamento, sem transparência, sem perspectiva de futuro. Você não tem como engajar uma pessoa se ela não sabe se ela vai permanecer ou não nesse projeto, se ela vai permanecer ou não na empresa. Então, ter transparência passa por muitas coisas, passa por um resultado sendo exibido para todo mundo. Eu quero trazer o que é ou não transparência. Então, tem uma confusão sobre transparência e microgerenciamento. Quando a gente olha tudo que está rolando ao redor, as pessoas confundem isso porque elas microgerenciam para controlar o que todo mundo está fazendo. E isso é péssimo, porque não é necessariamente uma transparência, é um controle excessivo nas atividades. E isso causa mal-estar. Tá? Não quer dizer que em nenhum momento nós temos controle? Sim, nós podemos ter controle, não microgerenciamento. Não entrar no micro das atividades. Dar visibilidade não significa dar essa gestão controladora. A gente diferencia. Qual é a diferença dessas visibilidades de controle? A gente começa a falar de visibilidade é sobre o que está acontecendo, onde nós estamos, possíveis casos e problemas, mitigação de risco. A gente começa a falar de visibilidade olhando para isso, sabendo quando podemos terminar. O controle visa garantir que as coisas aconteçam conforme o plano, conforme o que está definido, sem uma alteração muito clara. Então, a visibilidade, a gente vai deixar claro o que está acontecendo. O controle é garantir que aquilo aconteça conforme o plano. Então, se a gente está toda hora querendo que o plano aconteça e a gente fica controlando para que ele entre na linha, isso não é, quer dizer, significa, não é um sinônimo de visibilidade. Então, pensem sobre essa diferença. E aí tem alguns tipos de visibilidade. A gente está falando muito de visibilidade de projeto, dando exemplos sobre visibilidade de projeto. Existem visibilidades sobre a carreira das pessoas, visibilidade de status, visibilidade de perspectivas, visibilidade são muitas. Visibilidade sobre os riscos, visibilidade da comunicação. Estou falando tanto para enfatizar que nós estamos falando sobre visibilidade. Isso tem várias ferramentas, várias coisas como acontecer isso. Então, não entre na falácia que conforme você controla mais, a visibilidade é maior. Você pode controlar muito e mesmo assim, alguns canais, algumas pessoas, áreas da empresa não estão vendo o que está acontecendo. Então, você pode controlar tanto que a visibilidade diminui. Então, isso é um paradoxo. Isso acontece dentro de empresas. Estratégias para a gente lidar com essa visibilidade. A primeira é uma comunicação transparente. Essa comunicação transparente passa por todos os níveis. Eu digo que a gente precisa criar até um mapa de stakeholders, saber todos os níveis que nós temos ali, sobre
quem está próximo, quem está num segundo nível, quem está até mais longe. E saber até como a gente construir essas comunicações com cada nível. Comunicação com quem está próximo, quem está ali no dia a dia, é uma comunicação diária, é uma comunicação assíncrona, é uma comunicação com ferramentas. Uma comunicação com quem está num segundo nível é uma comunicação que a gente pode fazer talvez por e-mails ou até com dashboards. No terceiro nível nós precisamos ter esses dashboards e saber como chegar até ali. E todo nível de comunicação nós precisamos criar cadências de comunicação. E aí deixando muito claro onde nós estamos e para onde queremos ir, colocando nossas falhas evidentes, colocando nossos problemas. Um exemplo muito prático. Quando a gente está falando de um time de desenvolvimento, o que eu já fiz? Criar modelos onde o time olhe seus indicadores diários, façam a sua interpretação. Os stakeholders terem reuniões semanais ali, tá num segundo nível. E garantir que os stakeholders de terceiro nível recebam as informações e estão lendo essas informações. As informações muitas vezes eram passadas por e-mail e eu entrava e comunicava, olha, foi enviada tal informação de uma maneira mais assíncrona, uma ferramenta. Então, uma ferramenta de comunicação. Nessa ferramenta de comunicação eu garanti, olha, você recebeu, viu como estamos? Então, às vezes eu começava a falar desse jeito, de uma maneira assíncrona. Perguntava num café, então garantia que a pessoa estava sabendo como que era, como que não era. E isso ia evoluindo com o tempo, cada nível de comunicação. Sem essa comunicação transparente, é muito fácil criar desentendimento. Então, na hora que as pessoas não sabem para onde nós estamos indo e onde nós estamos, começa a criar expectativas diferentes, alinhamentos diferentes onde nós deveríamos estar. E isso acaba prejudicando para futuras implementações. Um erro comum é aceitar que as pessoas sabem todas as informações e interpretar as informações quando receberam. O óbvio precisa ser dito nessa parte de comunicação e transparência de projetos. Nessa transparência e execução, nós temos os times e os times vão trabalhar no dia a dia. E na hora que a gente começa a passar pessoas que já estão um pouquinho mais fora desse contexto diário, a gente precisa ter a certeza que o óbvio precisa ser dito sempre. Então, se temos um problema, uma comunicação de um risco evidente, deixe claro qual é esse risco, quem são os responsáveis por resolver esse caso ele aconteça, quem são responsáveis por mitigar esse risco. Então, não deixar claro uma comunicação pode representar a falha para um projeto. E aí a gente começa a trabalhar algumas coisas como utilizar e conhecer bem os canais de comunicação. Utilize Teams, Slack, Discord para esse tipo de comunicação. Eles são excelentes porque você vai comunicar muito rápido. Então, cada vez mais que a gente mudou o modelo de trabalho, a gente está menos presencial e até no híbrido, as pessoas utilizam muito mais essas ferramentas. E essas ferramentas você traz ali insumos muito grandes para mitigar risco. E aí a gente começa a falar sobre as estratégias mesmo, sobre essa melhora de visibilidade. Como trazer as pessoas para conversarem? Crie espaços dedicados para essa comunicação. Canais dentro dessas ferramentas, igual eu falei. Crie também headlines. O que são essas headlines? Se você vai comunicar um status, escreve status report. Letras maiúsculas, use negrito, use emojis também, pode ajudar. Então use essa forma que você vai colocar status hoje, tais tarefas ficaram prontas. Risco, coloque em letras maiúsculas, um headline mesmo, um título do que está acontecendo, do que você quer comunicar. Então, você trazer essa informação de uma maneira clara e direta, fica muito mais fácil quando você for procurar, quando alguém identificar e falar, eu quero saber esse tipo de informação. Então, dentro dos e-mails,
títulos claros, cabeçalho, use as primeiras linhas como elas como principais. Lembre, nada de firus, ok, que tem todo, tudo bem. Então, não, gente, as pessoas têm que ler, as pessoas leem o começo, leem os títulos, leem as headlines só. Então, pensem como usar isso a favor de vocês. Como usar o headline para falar, esse é um status report, esse é um problema do projeto, esse é um impedimento. E aí depois você vai discorrer sobre mais informações. E aí, dado essas informações que você colocou, você traz ali para as pessoas encorajar a participação. Meios de comunicação, como esses canais, vale para as pessoas colocarem, não simplesmente deixar ali e não ter resposta. Então, incentivem que eles respondam, incentivem que eles coloquem os problemas nesses canais também. Isso vai ajudar na visibilidade de tarefas, na visibilidade de problemas e também para todos saberem onde estamos e para onde estamos indo. Em relação a números e situações, para a gente melhorar essa visibilidade, recomendo usar algumas coisas, como da própria ferramenta, usar pesquisas. Você se sente confortável de onde estamos, aonde nós estamos, pedir e aí assíncrono para algumas pessoas do time interpretar números, interpretar gráficos, interpretar alguma situação, para quê? Que ela esteja ali e faça dessa comunicação se tornar mais fácil e interpretativa. Ela vai aprender a interpretar quando realmente é um problema grave. Então, se você simplesmente deixar mandar a comunicação e não continuar, isso é um problema. Então, é legal você sempre perguntar como que tá. Formas mais interativas é bem recomendado, como também formas assíncronas com uma pessoa individual. Olha, mandei tal informação. O que você interpretou? Isso garante que a pessoa sabe o que você mandou. Então, é uma falácia quando a gente diz que você não é responsável pelo que a pessoa interpreta. Sim, você é responsável também, porque você está fazendo uma escrita e aí essa informação chegar é importante, mas que ela chegue e seja bem interpretada também. Aí eu entro num ambiente que toda comunicação exige um ambiente seguro. Tá? Então, exige não, mas uma comunicação melhor, ela vai passar pelo ambiente seguro. Quando nós temos um ambiente de segurança, pessoas que confiam uma nas outras, a comunicação flui mais. Por isso que eu lancei um livro de icebreaks, já fiz workshops sobre icebreaks. Então isso é fundamental. As pessoas se conhecerem, elas vão se comunicar melhor. A partir do momento que elas se conhecem, comunicam melhor, a transparência do projeto cresce, ela é direta. E aí a gente começa, quando as comunicações são bem feitas, a gente incentivar. Como que incentiva? Primeiro com reforço positivo. Poxa, legal que você fez, muito bacana, continue fazendo. Isso traz mais transparência para o projeto e incentiva as pessoas a continuarem a se comunicar de uma maneira transparente. Relatórios e dashboards. A gente não pode ignorar, quando a gente está falando de comunicação, que a gente precisa passar os números. E aí eu trouxe aqui benefícios de usar esses dashboards. A primeira, eles fornecem uma visualização clara, mais direta, que traz um status, traz um momento que está. Então deixe claro, e até quando você criar dashboards, tempo de atualização, quando foi a última atualização, se for o caso. Então, ali você vai comunicar de uma maneira visual, em números, o que está acontecendo. E aí você pode deixar ele como dentro das ferramentas, Gira, Azure DevOps ou outra que você utilizar, que você tenha acesso, as pessoas importantes tenham acesso. Isso é importante, é parte da comunicação transparente. Por que você deve investir tempo criando dashboards? Investir tempo nessa criação
você vai poupar reuniões e erros de interpretação, tá? Garanto que a pessoa saiba ler esse dashboard, então coloque de uma maneira clara, direta, e aí você começa a trabalhar melhor. Como criar conteúdo para esse dashboard? Você pode fazer 3 definições para essa criação. Eu coloco 3 perguntas, eu anotei aqui. Primeira delas, quais decisões o stakeholder precisam tomar com base nesse relatório? Então você vai criar algum relatório, algumas informações e dentro dele vai pensar quais decisões ele pode tomar. Segunda pergunta é qual impacto potencial cada métrica é apresentada ali. Então você olha uma métrica e fala qual impacto que essa métrica vai ter. Então pense nisso. As decisões do stakeholder vai ter, impacto da métrica, e a terceira é as informações são geradas. As informações geradas vão gerar quais ações? Então, se você sabe quais ações vão ser geradas depois, que podem ser geradas, você começa. Se ele tem decisões de stakeholder, se ele tem a parte de impacto e a parte de ações, você está fazendo um bom dashboard. Então, pense nisso, faça esses 3 questionamentos, rabisque, quando você vai criar. E aí você vai começar a ter relatórios que agregam valor. E isso tem que pensar. Como criar relatórios que agregam valor? Primeiro, foco em qualidade, não em quantidade. Você fez aquelas 3 perguntas, você já limitou alguma coisa. Então, bons dashboards não são repletos de informação. Lógico, tem alguns que sim, tem, mas tem que saber ler, tem que saber interpretar. Tipo, coloca um grande painel ali com monitoramento. É um especialista de monitoramento que está vendo. Lembre que às vezes você vai criar um dashboard e pessoas diversas vão ler. Então, garanta que ele tenha informações que são importantes e agreguem valor. Então, alinhar com os stakeholders as necessidades, quais são os pensamentos, quais são as necessidades que isso vai passar. E aí você tem que pensar quais efeitos colaterais esse dashboard podem gerar. O que é? Então, se você cria relatórios excessivos, há diversas interpretações e diversas ações que vão gerar. Se você coloca muitos dados diversos, e aí é uma velha máxima. Métricas moldam comportamentos. Se você está colocando isso disponível para todo mundo, saiba que ela vai gerar uma reação. Todas as vezes que você divulga números, divulga dados, vão gerar reações. São reações esperadas, são reações às vezes que a gente nem esperava e a gente tem que lidar com isso. Então, fique muito claro sobre isso, quais reações você já imagine, quais você espera. Mais números, mais reações, mais ações, mais tomada de decisão, mais complexidade. Menos números, menor complexidade. Mas será que ela atende tudo que você precisa? Então, balancear quantidade de gráficos, números dentro de um dashboard é essencial para fazer um dashboard bem feito. E por fim de dashboards, eu digo que trazer as informações mais importantes e mais cruciais ali para a tomada de decisão em maior destaque. Isso vai ajudar na tomada de decisão, na tomada do que os stakeholders podem interpretar. Então, se você acha que essas informações são mais importantes, coloque elas em destaque. Crie uma narrativa sobre eles, crie uma narrativa sobre os gráficos, o número e a disposição de todo o painel que você está exibindo. Isso vai tornar isso mais fácil da interpretação e da organização. Automaticamente, deixará projetos muito mais fáceis de serem interpretados e vão se tornar mais transparentes e a tendência de sucesso é muito maior. Para organizar todos esses dados, é importante a gente utilizar ferramentas. Gira DevOps, Asana, Trello, uma forma que a gente consiga extrair muito bem esses dados. E aí, quando a gente começa a falar isso, a gente não precisa cair lá que eu tinha falado sobre o controle
excessivo. Controle é realmente acontecer o que o projeto está fazendo conforme o plano. Mas aqui a gente precisa garantir que as pessoas entendam que a atualização das suas tarefas, das suas atividades, isso é essencial para mostrar onde elas estão, o que elas estão fazendo e evoluir isso com dados. Isso é melhoria contínua. Não existe ali uma parte de eficiência operacional se a gente não consegue medir o quanto isso é eficiente ou não. Então aí passa, utilizar a ferramenta é importante. E aí conscientizar as pessoas dessa atualização. No começo é repetição. Todos os dias falar, olha gente, precisa fazer isso. Fazendo isso, criar ao mesmo tempo um acordo sobre essas atualizações. Quando esses acordos são quebrados, aí sim repete novamente para fazer e executar. Então isso é consciência do que nós estamos fazendo o tempo inteiro. E aí essas ferramentas são importantes para a gente centralizar essa informação. Centralizada a informação, a gente começa a realmente medir, criando dashboards, como a gente falou. E aí a gente começa a ter mais controle desse projeto no sentido de números para dar visibilidade. Falei para vocês, controle excessivo é ruim, então a gente tem ali o microgerenciamento, mas um controle a gente vai precisar também para poder extrair números. E aí a gente pode fazer uma extração na evolutiva mesmo, falando de eficiência, sobre automação. Como que a gente faz essa automação? Identificar números que devem ser vistos recorrente. Essa recorrência precisa ter relatórios automatizados. Tá? Se a gente olha todo dia, se a gente olha semanal, se a gente olha mensal, com dados automatizados recorrentes, é legal criar modelos onde você tenha alertas automáticos. O que são esses alertas automáticos? Você sabe através dos números o comportamento, a atualização que você tem. Conforme você está atualizando, é disparado alertas sobre uma situação crítica, um risco que pode acontecer. Então você começa a disparar. Essa automatização vai te economizar tempo sobre riscos e problemas. Então, se você coloca no seu dashboard faróis, então isso também vai te ajudar. A outra é a revisão automática de dados. Você está fazendo atualização com o time, você está sabendo o que está acontecendo. Um exemplo dessa revisão é: todas as atividades foram atualizadas? Quais atividades estão mais tempo sem atualização? Se você coloca alertas e nessa revisão automática, você ganha muito tempo sobre transparência de projeto. Você sabe tudo que não está atualizado, tudo que está atualizado e começa a ter ganhos. Você para de perder tempo pensando só em atualização e também ganha tempo raciocinando. Ciclos de feedback. Ciclos de feedback são importantes. Você tem tudo automatizado. Você tem uma organização de alertas. Você tem uma revisão automática se tarefas estão atualizadas ou não. E aí você pode trazer as expectativas do seu stakeholder. Você tem automatização, dashboards, organização de tarefas, e aí você começa a trazer ciclos de feedback. Primeiro do seu stakeholder, expectativa. Do próprio time também é importante você começar a trabalhar esse ciclo de feedback. Para quê? Para atender melhor e ajustar, baseado em performance. A gente sabe a nossa performance, nossos resultados que estamos entregando agora. Dado esses números, nós podemos evoluir. E aí esse ciclo contínuo de feedback nos ajuda a ter mais resultado. E aí a gente começa, com esse ciclo de feedback, fazer mapeamento do fluxo, organizar para que nós tenhamos mais resultado. E aí, para equipes que já dominam Scrum, Kanban, o próximo passo é realmente a otimização de fluxo. Fazer isso junto vai reduzir tempo de execução, maior eficiência. Isso traz muito mais resultado. E aí você começa a identificar gargalos dentro do seu board. Recomendações aí para maximizar muito bem o fluxo.
Você garantir realmente com aquelas automatizações, tarefas que não são atualizadas. Ver ali tarefas de um fluxo que está numa fase, se ela for um tempo mínimo, talvez essa fase não tenha que existir. Se ela é um tempo exagerado, a gente tenha que quebrar. Se ela é mínimo em várias fases, talvez não está rolando atualização. Então, pense sobre isso, é uma dica que eu deixo aí para todo mundo que trabalha comigo. Então, analisar boards. Recomendo, comece pequeno, depois cresça. Não faça gigante para depois diminuir. Dá muito mais trabalho, é muito pior em relação à criação realmente de indicadores, manutenção e você perde visibilidade. E aí, o que eu acho que precisa fazer realmente para a visibilidade? Tá? Garantir o máximo efetivo dessas duas grandes ferramentas que nós temos, do Scrum e do Kanban. O Scrum garantir fluxos, que o fluxo seja repetido. A repetição é a grande arte do Scrum. Então, ele te dá senso de urgência a cada sprint. Repetir que tenha planejamento, repetir que tenha revisão, repetir que tenha retrospectiva. Então, essa repetição vai te trazer uma maturidade em execução. Então, o Scrum já te dá a cadência certa para você revisar esse fluxo, dá a cadência certa sobre a sua entrega, se ela está acontecendo, te dá a cadência certa para você ter o pacote de um tamanho parecido sempre, que vai ajudar com o fluxo contínuo e a visibilidade que o Kanban dá. Se você faz um fluxo com cada tarefa, passando com cada fase e evoluindo com o feedback looping, isso é uma ferramenta muito poderosa de visibilidade, de transparência. Então, projetos transparentes sabem onde eles estão, como que eles estão. Ao mesmo tempo que você está trabalhando com a continuidade do Scrum e a repetição, trabalha com a limitação de trabalho dentro do Kanban. Se limita o trabalho, você vai dar vazão muito maior. E aí o aprofundamento nas métricas se torna natural, porque junto essas duas ferramentas são muito poderosas. E aí você vai aprofundando métricas, evoluindo cada passo que você vai fazendo. E aí eu falo que tem algumas armadilhas que você tem aí sobre essa visibilidade. Primeira, o valor do Scrum é foco. Não perder foco. Então a armadilha comum para adotar essa parte híbrida é não perder foco devido à tentativa de integrar métodos demais ao mesmo tempo, métricas demais, fluxos demais. Então, na hora que a gente começa a colocar tudo, manter um foco de falar queremos chegar até aqui, não vamos colocar tudo. A segunda parte aí, uma segunda armadilha, é sobrecarga do processo. Então, a outra preocupação, essa sobrecarga do processo tudo é o processo, ele é rígido, ele é engessado e ele é gigante. Então, na hora que a gente coloca ele fica sobrecarregado, também é uma armadilha que acontece. A outra, falta de atualização. Um processo nunca fica muito tempo igual. Precisa ser atualizado, precisa ser revisado, ter um dono dele. Então, se não temos uma atualização constante do processo, a tendência é que a visibilidade do projeto diminua. E a outra, final, acho que é principal, pessoas engajadas. Se as pessoas não estão ali querendo que isso aconteça e evolua, você vai ter muito problema sobre visibilidade, evolução de processo, evolução do que está acontecendo agora. Então, se você tem pessoas engajadas, volte, faça o engajamento das pessoas, reconhecimento, plano individual, várias coisas que a gente já falou aqui no canal para realmente dar resultado de uma maneira individual, para depois a gente começar a dar realmente transparência. E é uma parte da transparência que eu falei. Pessoas que estão ali sabendo como estão, onde estão, então individual também é parte da transparência. Certo? Então, nesse vídeo a gente falou aí sobre transparência de projetos, o que não é uma transparência, confusão sobre transparência e controle excessivo,
Estratégias para a gente melhorar a visibilidade, comunicação transparente, por que ela é importante, erro comum, que é presumir que todo mundo sabe, que eles vão interpretar o que é, falar o óbvio. Estratégias para melhorar a visibilidade, como trazer pessoas para conversar, engajamento da participação, reforço positivo da comunicação, né? Criando esse ambiente seguro. Relatórios dashboards, como que a gente cria eles, maior benefício, por que a gente precisa dele, por que a gente deve investir tempo, os efeitos colaterais dele, né? 3 perguntas que a gente falou, né? Por que criar o relatório, falando ações do stakeholder, as ações do próprio time, impacto. Então, a gente falou de muita coisa nesse vídeo, acho que é essencial. A gente precisa dar visibilidade para projetos. Os projetos acabam falindo, acabam tendo problema porque eles não são visíveis a todos. Desde stakeholders que estão contratando, stakeholders que estão com informações. Então, se as pessoas não sabem onde nós estamos, para onde nós vamos, a tendência ao fracasso é muito grande. Visibilidade do projeto é uma dor muito grande dentro de situações, times ágeis, dentro de empresas, de uma maneira em geral. Não estou falando não só de times ágeis, mas empresas têm problema de visibilidade em projetos. Como que a gente pode evoluir isso e realmente dar eficiência de trabalho, eficiência operacional para todo mundo? É isso que a gente trabalha. Então, peço para você que chegou até aqui, deixa o like, isso ajuda o canal a chegar para mais pessoas. Comentem como que estão a visibilidade do projeto de vocês, o que vocês fazem, como que é, para a gente discutir mais, tá? Se você chegou aqui e não é inscrito, se inscreve, por favor, e encaminhe esse vídeo para quem está precisando dar mais visibilidade no projeto. Tá certo, gente? Fica para a próxima a gente falar de outro assunto. Também aceito recomendações aí no comentário. Valeu! Até a próxima. Tchau!